A gente vai realmente iniciar a carta de Tito e já de início nós vamos ler os 4 primeiros versículos sobre os quais a gente vai se deter inicialmente. Então aqui nós temos: Paulo, servo de Deus e apóstolo de Jesus Cristo, para promover a fé que é dos eleitos de Deus e o pleno conhecimento da verdade segundo a piedade, na esperança da vida eterna que o Deus que não pode mentir prometeu antes dos tempos eternos. Faltou eternos ali, mas está eternos, tá? E em tempos devidos manifestou a sua palavra mediante a pregação que me foi confiada por mandato de Deus, nosso Salvador. A Tito, verdadeiro filho, segundo a fé comum, graça e paz da parte de Deus, Pai, e de Cristo Jesus, nosso Salvador. Algumas informações gerais para a gente já começar a se inteirar um pouco mais sobre a carta de Tito. O remetente, meio óbvio do que nós lemos agora, é o próprio apóstolo Paulo. Tanto é que a gente se refere como a carta do apóstolo Paulo enviada a Tito. Então, o remetente, aquele que envia a carta, soa até meio óbvio, mas é o apóstolo Paulo que escreve a Tito. Então, ele é o remetente, o destinatário, também, entre aspas, um pouco mais óbvio, é Tito. Mas é da opinião do reformador João Calvino que não somente Tito era o destinatário final, mas ele recebia a carta para que ele lesse essa carta junto com a igreja. Então não é uma carta simplesmente particular. Assim como nenhuma das cartas pastorais, assim como Filemão também não era, uma carta simplesmente pessoal. Ela era dirigida a um indivíduo, mas esse indivíduo transmitia essa carta a uma comunidade. Então, ela é dirigida a um indivíduo, mas esse indivíduo vai transmitir essa carta para a igreja. Então, ela é particular, entre aspas, porque ela é dirigida à pessoa, mas o assunto que é tratado na carta é de interesse da igreja como um todo. Por isso está no cânon, porque ela não é de interesse somente de Tito, assim como Filemão não era de interesse particular apenas para Filemão, assim como 1 e 2 Timóteo, não era somente de interesse pessoal de Timóteo, era também de interesse da igreja. São assuntos pertinentes para a igreja daquela época e são assuntos pertinentes para a igreja de hoje. E, portanto, fazem parte do cânon porque são palavra de Deus e não simplesmente palavras de Paulo a Tito. Então, quanto à data e o local, nós vemos aqui que Paulo estava na sua 4ª viagem missionária. A gente vai conversar um pouco mais sobre isso. E provavelmente ali no ano 65 depois de Cristo. O propósito da carta do apóstolo Paulo a Tito é a organização da igreja em Creta. Então você e nós perceberemos que ele trata muito sobre os deveres que Tito, enquanto um bispo ali naquele contexto, um pastor, vai lidar com as dificuldades naquela igreja, na igreja ali em Creta. Bom, um esboço geral da carta para a gente também se inteirar não somente dos versículos que a gente vai se deter hoje, mas com a carta em geral. É interessante que a gente possa talvez tenha passado muito breve quando falou de Filemão, mas toda a carta, ela tem, como geralmente os textos costumam ter, 3 grandes partes: em sua introdução, o seu corpo principal e a sua conclusão. E com as cartas daquela época e até as de hoje também, elas não diferem nesse sentido. Então ela sempre vai ter uma introdução, apesar de que há algumas cartas no Novo Testamento que elas vão diferir nesse sentido, que elas não vão apresentar uma introdução comum das cartas da época, que é Hebreus e 1 João, mas fora essas, as cartas do Novo Testamento apresentam essa estrutura mais geral, que é de introdução, aí apresenta aquele que é o remetente, aquele que é o destinatário, e apresenta uma saudação. Então a saudação sempre aparece nesse momento de introdução. Então é a primeira parte, a introdução. A segunda parte, geral, da carta, das cartas em geral ali do Novo Testamento, é o corpo, que a gente chama até de corpo epistolar. Então esse corpo epistolar, ele vai aqui do versículo 5 do capítulo 1 até o capítulo 3, versículo 11, que a gente separa aqui em 3 partes, mas essas 3 partes aqui
compõem o corpo da carta. E o final aqui, nós temos a conclusão, que é uma parte final, onde tem uma saudação final. Então, no geral, a carta ela tem essa tríplice divisão, todas as cartas em geral, mas o corpo da carta também tem uma divisão interna ali de 3 partes. Então, na primeira parte do corpo da carta, nós temos o assunto principal, o propósito para o qual o apóstolo Paulo dirige essa carta a Tito, que é a organização das igrejas em Creta. Do versículo 1 do capítulo 2 até o versículo 15, ele instrui vários grupos da igreja, então veremos que vários grupos serão instruídos, então ele vai dar instruções para Tito, para lidar com os idosos, as mulheres idosas, as moças jovens, os moços jovens, as pessoas escravizadas, aos servos. Então, ele dará instruções para todo tipo de grupo que compõe a igreja. Então, a igreja é composta por jovens, é composta por jovens homens, jovens mulheres, por idosos, por idosas, por pessoas das mais variadas condições sociais, né? Então, Paulo, ele se dirige a Tito, falando para ele instruir cada grupo de um modo específico, e será interessante que a gente possa estudar também as instruções que Paulo dirigiu para cada grupo, para que Tito os instruísse nesse sentido. E o capítulo 3, versículo 1, do 1 ao 11, ele instrui sobre fazer o que é bom. Então, ele vai mencionar, e é muito interessante como toda a carta ela está lidando com a organização da igreja em Creta, mas a igreja precisava se organizar em que sentido? A doutrina precisava se alinhar com a sua prática. Tanto é que no comentário do reverendo Hernandes Dias Lopes, ele menciona como a doutrina leva à prática. E a boa prática, ela é sempre fundamentada numa boa doutrina. E essas duas coisas, elas devem andar juntas. Então, na igreja de Creta, havia aqueles que tentavam eliminar a doutrina e aqueles que tentavam eliminar uma vida prática. Então, Paulo, ele vai alinhar essas duas coisas. Doutrina precisa da prática e a prática precisa da boa doutrina. Não tem como separar as duas coisas. Uma tem que levar a outra, e uma sem a outra, a gente recai num falso ensino. Não existe o verdadeiro ensino sem uma boa doutrina, sem a boa prática. As duas coisas precisam andar juntas. E a carta de Tito, ela vai nos conduzir a pensar desse modo. Como é que a igreja precisava se organizar? Entendendo que a verdade de Deus, ela tem que ser completa, e não partida, e não pela metade. Então, de maneira geral, isso é o esboço da carta de Paulo a Tito. Essa cronologia aparece bastante aqui, mas não é por acaso, tá? Eu sei que a gente já conhece o apóstolo Paulo, mas só para a gente poder conversar mais especificamente, é importante que a gente sempre tenha em mente que o apóstolo Paulo, ele é diferente dos outros apóstolos, mas ele é um apóstolo. E a gente vai conversar um pouco sobre isso, porque Paulo vai falar sobre o seu apostolado. E eu queria que a gente pudesse olhar um pouco na cronologia aqui, e essa é a mesma cronologia, como eu mencionei nos estudos que a gente fez sobre Filemão, é a mesma que está no final da Bíblia de Estudo de Genebra. Então, essa é a cronologia publicada pela Sociedade Bíblica do Brasil, que tem na Bíblia de Estudo de Genebra, mas também tem em algumas outras Bíblias, porque foi organizada pela Sociedade Bíblica do Brasil. Bom, se vocês observarem, a conversão de Paulo, ela é datada possivelmente ali em 37 depois de Cristo. Mas o início do ministério de Paulo, quando Paulo finalmente vai para Antioquia da Síria, inicia ali no ano 41. Então, entre o início do seu ministério e a sua conversão, há um período que a gente pode até dizer de preparação. Paulo, o texto de Atos nos diz que ele aparece em Jerusalém, mas ele vai embora, vai para outros locais, e na carta aos Gálatas ele menciona esse processo até ele descer finalmente a Jerusalém e encontrar-se com os outros apóstolos. Mas aqui nós vemos o apóstolo Paulo nessa sua trajetória, e a sua primeira viagem missionária, descrita ali em Atos 13, quando ele está em Antioquia da Síria, junto com Barnabé, junto com João Marcos, ali no ano 48, iniciando no ano 48 e finalizando no ano 49, a sua primeira viagem missionária. E a sua segunda viagem missionária sendo iniciada no ano 50 e terminando no ano 53 depois de Cristo.
A sua terceira viagem missionária começou lá do ano 54 até o ano 58. Então a gente tem 3 viagens missionárias que são a que geralmente aparece. Por exemplo, é muito costumeiro que as Bíblias, mesmo sem ser de estudo, elas apresentem mapas. Às vezes coloridos, às vezes não, mas elas apresentam mapa. E geralmente os mapas que aparecem são primeira viagem missionária, segunda e terceira, porque são as viagens missionárias que são descritas, aliás, descritas são não, narradas no texto de Atos. Então, se nós lermos o texto de Atos, nós vemos a primeira viagem missionária, nós vemos a segunda viagem missionária e vemos a terceira. E logo em seguida nós vemos a sua prisão em Jerusalém. Ele é levado para Cesareia, como é mencionado aqui embaixo, ó, ele é preso em Jerusalém no ano 58, ele é levado para Cesareia, e ele fica lá do ano 58 até o ano 60, e ele é levado para Roma, já que ele apela para ser julgado por César, ainda lá no texto de Atos. Percebam que toda essa trajetória de viagens missionárias, da prisão em Jerusalém, de ser levado para Cesareia, de apelar para ser julgado por César, e ser levado a Roma, a gente vê aquela narrativa, ele cai na ilha de Malta, né, há um vendaval ali, há uma tempestade, e eles acabam naufragando e eles caem na ilha de Malta. Isso também é lá no texto de Atos. Então ele é levado naquele trajeto até Roma, e ele fica preso em Roma do ano 61 ao ano 63. E é nesse período em que o livro de Atos acaba. O livro de Atos acaba com Paulo preso na sua primeira prisão em Roma. E ali ele se encerra. Então, narrativamente, nós não temos a quarta viagem missionária escrita, mas a gente sabe que ela existiu porque o livro de Tito, 1 Timóteo, eles, e 1 Timóteo nesse sentido também, junto com Tito, inclusive a gente vai conversar sobre essa questão das duas cartas, inclusive elas têm muitas semelhanças, tanto 1 Timóteo quanto Tito, justamente porque possivelmente elas foram escritas muito próximas. Mas vejam, após a prisão de Paulo em Roma, e nas cartas da prisão, como a gente viu Filemon, ele tinha uma expectativa de libertação. Então, se nós lemos, né, a Filemon, ele tinha uma expectativa, ele diz, olha, preparem-me pousada. Paulo tinha uma expectativa de que ele seria libertado. Se nós lemos Filemon, nós vemos Paulo também com essa expectativa de ser libertado e de visitar os filipenses. Nós vemos isso em Colossenses, ele tem uma expectativa de ser libertado e ir ver os irmãos. A mesma coisa acontece em Efésios, que também é uma carta da prisão. Perceba, todas essas 4 cartas que eu mencionei são as cartas da prisão. Filemon, Colossenses, Filipenses e Efésios. E em todas ele expressa um desejo e expressa uma esperança e uma expectativa de ser libertado e visitar os irmãos de cada uma daquelas igrejas. E quando a gente lê a carta de 1 Timóteo, nós percebemos, e até a datação que se dá geralmente a elas, percebemos que é um período posterior a essa primeira prisão. Então, essas cartas, 1 Timóteo e Tito, foram escritas um período posterior a essa prisão. Então, no ano 63, Paulo foi libertado dessa prisão em Roma. Lembrando que era uma prisão domiciliar. Ele apelou para ser julgado por César. A gente não sabe exatamente os detalhes de como isso ocorreu, mas ele foi liberado. E ele passou do ano 63 até o ano 65, nessa que a gente vai chamar de quarta viagem missionária. Uma coisa que é curiosa, e é uma curiosidade interessante, é que, geralmente, como eu mencionei, as Bíblias, quando mostram seus mapas, elas mostram seus mapas até a terceira viagem missionária, e o quarto mapa que ela coloca não é da quarta viagem missionária. O que ele coloca é a viagem de Paulo a Roma, ou seja, a trajetória que Paulo fez sendo conduzido até chegar na sua primeira prisão em Roma, que é descrita em Atos. Mas uma Bíblia de estudo em especial, ela, claro que pode haver outras, mas aqui eu só conheço a de Genebra, que tem esse mapa, tanto é que ele não tem a configuração geral dos mapas comuns de Bíblia, como a gente conhece. Então, a Bíblia de estudo de Genebra, ela faz uma descrição, uma possível descrição em forma de mapa, da quarta viagem missionária, essa viagem que ele fez após a sua prisão em Roma. Então, quando nós olhamos essa quarta viagem missionária, ela não está descrita em Atos, não tem nenhum livro que descreva trajetória por trajetória, mas pelo que é descrito em 1 Timóteo e pelo que é descrito em
em Tito, e até pelo que é dito em 2 Timóteo, no momento em que ele já está preso novamente no seu retorno a Roma, nós entendemos que houve um momento em que Paulo esteve livre e ele voltou a ser preso em Roma. Então, Paulo ele está na sua libertação, no momento de liberdade, né, na sua 4ª viagem missionária, entre o ano 63 e 65. E o ano possível de escrita de Tito foi nesse ano 65, entre 64 e 65, ali na sua 4ª viagem missionária. É curioso que ele volta a ser preso no ano 66 e ele morre, possivelmente, ali no ano 67. Então, essa é basicamente o geral que a gente conhece da biografia do apóstolo Paulo, que, mesmo não sendo inicialmente um dos 12, foi chamado pelo Senhor Jesus para ser um apóstolo. E a gente vai conversar melhor sobre isso também. E vocês vão poder participar, podem falar sem problemas quanto a isso, tá? Aqui eu trouxe um mapa, mas é mais de uma visualização geral, um desses mapas que vem geralmente nas nossas Bíblias. Mas aqui nós temos o Império Romano nos tempos de Cristo. Então, mais ou menos, dentro desse contexto aqui do Império Romano, acontece a maioria das narrativas que nós conhecemos dentro da Bíblia. Mas se vocês observarem, mesmo a 4ª viagem missionária, ela não está num contexto diferente daquele contexto em que acontecem os eventos do Novo Testamento. Então, é interessante que a gente observe que esse espaço, né, da Europa, aqui da Ásia Menor, caminhando para a Ásia aqui, o continente africano, então meio que pega um pouco de cada um desses lugares. Aqui é o que eu mencionei para vocês sobre a 4ª viagem missionária de Paulo. Então é o que a Bíblia de Genebra coloca como 4ª viagem. E, curiosamente, é uma das poucas Bíblias que tentam reestruturar essa viagem. E eu vou ler aqui para vocês, para que a gente possa até ter em mente isso, tá? E diz assim: entre 60 e 62 depois de Cristo, Paulo passou seu período de prisão domiciliar em Roma, que nós comentamos. Ele esperava ser posto em liberdade, e aí ele menciona os textos que eu não citei especificamente, mas citei que as cartas falam, como Filipenses, capítulo 1, versículo 25, capítulo 2, versículo 24, Filemon, versículo 22, o que deve ter ocorrido antes do ano 64, conforme a nossa cronologia, aconteceu ali no ano 63. Que é quando Nero pôs fogo em Roma e acusou os cristãos de terem cometido esse crime. Após ser libertado, há indícios de que ele tenha feito uma 4ª viagem missionária, conforme escritos dos pais da igreja e os escritos do próprio apóstolo. Tanto em cartas anteriores, em que ele indica desejo de visitar certos lugares, como nas cartas pastorais, lembrando 1 Timóteo, Tito e 2 Timóteo, em que ele menciona as visitas feitas. Então, se a gente olhar, nós vamos ver que Paulo, e aí eu vou mencionar 1 Timóteo, porque eu acredito que ela foi escrita antes. É óbvio que é a discussão, tá? Alguns vão dizer, Tito foi escrita primeiro que 1 Timóteo, mas eu vou citar o meu posicionamento nesse sentido e a gente vai conversando mais adiante. Mas eu acredito que 1 Timóteo foi escrita primeiro, pelo que ele até menciona, porque, por exemplo, nos comentários, porque Paulo, na carta de 1 Timóteo, ele diz a Timóteo que ele o deixou em Éfeso para ele resolver um problema na Macedônia. Então, ele deixa Timóteo lá na Macedônia não, em Éfeso, e ele vai para a Macedônia. E é essa a situação. Mas vejam, quando ele escreve Tito, que é nesse mesmo período ali, dessa época, ele já não está na Macedônia. E ele não menciona um problema existente na Macedônia, ou seja, esse problema da Macedônia muito possivelmente já foi resolvido. E ele está indo agora para uma outra cidade, e a gente vai ver isso em Tito. Ele está indo para Nicópolis, e nesse caminho para Nicópolis, ele chama Tito para ir lá, e ele diz, olha, eu pretendo passar o inverno lá em Nicópolis. Então é interessante que a gente possa pensar nesse contexto. Ele estava com Timóteo, passou em Éfeso, deixou o Timóteo lá em Éfeso, foi para Macedônia resolver os problemas que ele tinha para resolver na Macedônia. E aí ele, na Macedônia, escreveu a carta para
Timóteo, que estava em Éfeso, para que ele tivesse as instruções necessárias para lidar com as situações de lá e instruir a igreja. E aí ele vai para Creta, da Macedônia, ele vai para Creta. E em Creta, ele deixa quem? Tito. E aí ele vai rumo a Nicópolis. E nesse trajeto rumo a Nicópolis, ele escreve a carta a Tito, instruindo ele para que ele instruísse a igreja de Creta e, quando fosse possível, ele também fosse para Nicópolis, que era o próximo destino de Paulo. Então, é mais nesse sentido. Se eu perceber a Nicópolis por aqui, e você vai perceber Creta está por aqui, que é uma ilha, então tem esse caminho, Nicópolis, Creta, aí Éfeso está por aqui. Então, obviamente, há outros lugares que Paulo foi, mas eu menciono esses em especial porque é sobre o contexto de escrita, tanto de 1 Timóteo, que cremos que foi escrito na Macedônia, e Tito, que mesmo sendo nessa quarta viagem missionária de Paulo, foi escrita a caminho de Nicópolis. Ele não estava ainda lá, mas ele estava a caminho dessa cidade. E é esse o contexto em que o apóstolo Paulo escreve tanto Tito, que a gente vai lidar diretamente, quanto 1 Timóteo, que ele, como creio, escreveu antes de Tito. E 2 Timóteo é a última carta que ele escreve, não somente do ponto de vista das pastorais, mas do ponto de vista mais geral, já que é a última carta mesmo escrita pelo apóstolo Paulo. Bom, tendo dado essa introdução até longa sobre o contexto mais histórico e geográfico da carta a Tito, a gente vai voltar a ler o texto da carta de Tito, a parte da introdução, e como eu disse, vocês podem levantar a mão e comentar, tá? Não tem problema. Eu vou só reler para a gente voltar ao texto, para a gente comentando versículo a versículo. Paulo, servo de Deus e apóstolo de Jesus Cristo, para promover a fé que é dos eleitos e o pleno conhecimento da verdade segundo a piedade. Eu coloquei aqui o texto em grego e a gente vai lidar com trechos do versículo até que a gente o tenha terminado. Aqui nesse trecho, Paulo, servo de Deus, o João Calvino, no seu comentário das pastorais, na página 295, ele menciona: esta longa e detalhada recomendação de seu apostolado revela que Paulo tinha em mente toda a igreja e não simplesmente a pessoa de Tito, pois o seu apostolado não estava sendo empunhado por Tito. E ele tinha por costume proclamar os louvores de sua vocação quando desejava asseverar e manter sua autoridade. É interessante que João Calvino menciona aqui, porque ele defendia, assim como eu coloquei lá nas informações gerais, que a carta a Tito não é somente direcionada a Tito, mas a comunidade a que Tito foi deixada. Porque Tito não somente leria e guardaria para si, mas era uma carta que Tito deveria ler e apresentar à comunidade. E um dos argumentos que Calvino utiliza para isso é o fato de que ele apresenta uma introdução muito delongada do seu apostolado. Então, Tito era muito consciente, como um companheiro do apóstolo Paulo, da certeza do seu ministério. Ele tinha convicção de que Paulo era um apóstolo. Mas por que da carta ele apresentar tão delongadamente a autoridade do seu apostolado? Porque não seria lida somente por Tito, mas seria lida também por toda a igreja. Ele leria isso para toda a igreja. E uma questão que poderia acontecer, e é a mesma coisa é possível lá em 1 Timóteo, porque obviamente é um período muito próximo, e até a situação é muito parecida. Lembrando que Timóteo estava lá em Éfeso, ele foi deixado lá com um propósito de organizar a igreja. Então havia muitas dificuldades, muitos problemas ali em Éfeso. Então o apóstolo Paulo deixa Timóteo para que ele organizasse aquela situação. Então ele diz: olha, Timóteo, faz isso, faz aquilo. Mas aí, quando ele escreve aquela carta, ele está dando autoridade para Timóteo para dizer: olha, eu estou aqui com autoridade apostólica, não porque ele se tornou apóstolo, mas porque ele recebeu autorização de quem? Do apóstolo Paulo, que era um apóstolo, para fazer aquilo que ele estava fazendo. Inclusive, uma das coisas que é mencionada lá em 1 Timóteo é o fato de que
ele diz assim, ó, ninguém despreze a tua mocidade, é o que ele diz a Timóteo, porque é bem possível que as pessoas olhassem Timóteo como uma pessoa mais jovem, que ele era mais jovem, comparado aos irmãos ali na comunidade, e eles olhassem e pensassem, eu vou lá obedecer, eu vou lá receber a instrução dessa pessoa aí, eu não vou receber a instrução dele. Então Paulo escreve a Timóteo isso, e ele vai lá e ele lê essa carta para toda a comunidade e as pessoas vão entender, opa, o apóstolo Paulo, quem colocou esse rapaz aqui para que ele fizesse aquilo que ele mandou ele fazer. Então, eles entendiam que o Timóteo não estava por si mesmo, mas que a comunidade pudesse reconhecer os dons que Deus deixou em Timóteo. Então ele fala muito sobre isso, dele reconhecer os dons que Deus lhe deu e que lhe foram revelados por imposição de mãos do presbitério. Tudo isso é mencionado lá. Mas por que eu estou citando isso que acontece lá em 1 Timóteo? Porque é possível também, até Calvino vai reconhecer essa questão, de que é bem possível que as pessoas também não recebessem Tito da maneira como de braços abertos. Por exemplo, ele vai dizer, olha, se essa pessoa aqui tá para confrontar, tá para demonstrar, tá para exortar, tá para mudar algumas coisas que estão acontecendo ali na comunidade. Então, é bem possível eles não receberem bem, até porque tinha pessoas pregando heresias naquele contexto. Então, eles não receberam tão bem assim Tito. Então, Paulo escreve essa carta para instruir Tito, que provavelmente já estava bem instruído, mas ele reforça aquilo que ele já sabia, mas também permite que a comunidade ouça o que Tito veio fazer na comunidade de Creta. Então, os irmãos poderiam estar cientes do que o Tito também faria e deveria fazer na comunidade. Então, o texto não é só direcionado para Tito, mas é direcionado também para a comunidade, para quem seria lida a carta pelo próprio Tito, assim como o foi em 1 Timóteo. E o reverendo Hernandes Dias Lopes, também no seu comentário a respeito de Tito, ele diz, em primeiro lugar, servo de Deus, e aí lidamos diretamente com o versículo, esta é a primeira e única vez em suas cartas que Paulo refere-se a si mesmo como servo de Deus. E um termo de grande honraria, uma vez que foi usado no Antigo Testamento para os patriarcas, profetas e reis. Por exemplo, essa questão de servo de Deus aqui, você pode pensar, é a única vez que ele usou servo de Deus na introdução. Em todas as outras cartas do apóstolo Paulo, ele não utiliza essa expressão, ele usa uma variante disso em Romanos e em Filipenses. Ele usa uma variante disso. Ele usa Paulo, servo de Jesus Cristo. Assim como ele usa em Filipenses, assim como ele usa lá também em Romanos. Mas a única vez em que ele usa essa expressão do modo como ela aparece aqui em Tito, é somente em Tito, que é Paulo, servo de Deus. E aí, o Hernandes aqui, e não somente o Hernandes, mas o William Hendrickson também no seu comentário a Tito, ele puxa para esse lado também, que parece ser uma referência ao modo como os servos de Deus no Antigo Testamento se referiam. Então, é uma expressão muito mais voltada para o contexto do Antigo Testamento. Aí você vai, servo de Jesus Cristo, não seria? Porque esse nome especificamente não aparece lá. Então parece uma atualização do termo, tanto em Romanos quanto em Filipenses, mas aqui em Tito ele coloca servos de Deus. E servos aí tem esse sentido, né, que a gente vai ver mais adiante. Eu ia falar agora, mas a lembrança me veio que mais para frente eu vou comentar. Mas sim, e aí João Calvino, ele referenciando-se ao termo servo de Deus aqui, ele diz, devemos lembrar que, como já disse em outro lugar, o termo servo não significa apenas sujeição ordinária, no sentido em que todos os crentes podem ser chamados de servos de Deus, mas significa um ministro a quem se destina certo ofício definido. Nesse sentido, os antigos profetas foram caracterizados por esse título, e Cristo mesmo é o principal dos profetas. Assim como o Hernandes colocou no seu comentário, João Calvino já havia colocado, o William Hendricks também está reforçando essa posição do Calvino. Em que sentido? De que é uma expressão que é muito afeita e muito comum ao Antigo Testamento.
que os profetas se autodenominavam servos de Deus, nesses mesmos termos, né? Então, quando Paulo utiliza lá em Romanos e em Filipenses, servo de Cristo Jesus ou servo de Jesus Cristo, é uma expressão muito própria do Novo Testamento, já que a revelação completa de Cristo ela é apresentada no Novo Testamento. A própria palavra grega Jesus, ela é apresentada para nós no Novo Testamento. Então, aqui nós temos essa questão do Calvino, tocando no fato de que a servo de Deus aqui se refere a uma forma geral de falar de um ministro. É o que ele está se referindo aqui, o Calvino. E aí, a próxima nomenclatura que ele utiliza, o apóstolo Paulo, seria para especificar de que modo ele é um servo de Deus, ele serve a Deus, né? E aí a gente vai ver isso mais adiante. Mas, especificamente, eu retirei aqui do léxico grego-português do Novo Testamento a definição da palavra servo ali, porque servo para nós não diz muita coisa, porque a gente utiliza na língua portuguesa, e obviamente a palavra servos poderia ser traduzido, a tradução de qualquer outra palavra para servo no grego. Então, é diáconos, é doulos, qual das palavras está sendo traduzida ali? E aqui no texto grego, como a gente percebeu, aqui no grego está doulos, que é especificamente servo, mas tem um sentido muito próprio do que é esse tipo de servo. E aqui no léxico grego do Novo Testamento, do Lowe e Naida, eu queria ler para vocês, para que a gente pudesse conversar também a respeito. Aqui diz, relativo ao estado em que se é totalmente controlado por algo ou alguém. Perceba o modo como ele lida com esse termo. É o relativo ao estado em que se é totalmente controlado por algo ou alguém que está em completa submissão a alguém. Então, doulos é alguém subserviente a alguém. Então, quando ele diz servo de Deus, ou doulos theou, ele está se referindo a uma entrega completa da parte de Paulo. Então, Paulo não está se colocando como alguém que se coloca como igual a Deus, como algumas pessoas numas pseudo-teologias modernas vão colocar como se pudesse decretar para Deus ou determinar diante de Deus. Não, ele se coloca como alguém que está entregue a Deus, subserviente. Ele está sendo, o termo aqui é controlado por algo ou alguém. Então, ele se coloca em posição de entrega. Isso é um doulos. Ele é entregue a Deus, ele é pertencente a Deus. Né? Então, aqui ele coloca, entre aspas, subserviente a controlado por. Então, eu sou subserviente a Deus, eu sou controlado por Deus, e isso é ser servo, doulos aqui, como ele se refere. Ele vai mencionar alguns textos que lidam com isso diretamente, e ele diz aqui, em algumas línguas, talvez seja recomendado traduzir doulos no contexto de Romanos 6,19, por símile, como escravos, pois como oferecestes os membros de vosso corpo para, como escravos, obedecerem à impureza e maldade, ou para serem dominados pela impureza e maldade. Então, a ideia de um doulos é a ideia de um escravo, mas no sentido mais literal, e não por símile, né, uma figura de linguagem, seria literalmente subserviente a, controlado por. Então, eu sou doulos daquilo que me controla, eu sou doulos daquilo que eu sou subserviente. Então, nesse versículo mais abaixo, como ele menciona, então pessoas que são subservientes ao pecado e controlados pelo pecado, eles são doulos, mas eles não são doulos de Deus, doulos theou, eles são doulos hamartia. Então, eles são doulos, são escravos, são controlados pelo pecado. Então, não de Deus. Então, é importante o genitivo aqui que Paulo coloca. Ele é doulos, sim, mas é doulos de quem? Theou, de Deus. Né? Servo de Deus. E não servo do pecado, não servo de si mesmo, mas é servo de Deus. E essa referência é uma apropriação do Antigo Testamento pelo modo como os profetas se auto-intitulavam da parte de Deus. E a segunda nomenclatura, a primeira nomenclatura foi doulos theou, né, servo de Deus. E a segunda nomenclatura aqui é apóstolo de Jesus Cristo. E ele diz, em segundo lugar, apóstolo de Jesus Cristo. Esta é uma definição mais exata de seu ofício, uma vez que Paulo recebeu sua comissão e sua doutrina de Jesus Cristo, diz Harvey. Isso está no comentário do Hernandes Dias Lopes. Como puxando para Calvino, né? Calvino, ele diz que a
Servo de Deus é uma definição mais geral de como Paulo serve a Deus, e apóstolo de Jesus Cristo é o modo como ele é servo de Deus. Então as duas coisas meio que se complementam. Ele não está falando de duas coisas diferentes, mas de duas coisas que uma está contida na outra. Um servo de Deus serve de alguma forma. E como é que ele serve? Como apóstolo de Jesus Cristo. Então é nesse sentido que Calvino estabelece, e o Hernandes, no seu comentário, reforça. E aqui eu trouxe a palavra também apóstolos, para que a gente pudesse refletir sobre. Então, o léxico nos diz: alguém que exerce a função de mensageiro especial, em geral, restrita ao grupo de seguidores diretos de Jesus Cristo, mas ampliado, como no caso de Paulo, a outros cristãos que proclamaram a mensagem do Evangelho. Apóstolo, mensageiro especial. Então, quando ele fala Paulus, Dulos, Christo, Iesu, Kletos, Apóstolos, Paulo, servo de Cristo Jesus, chamado por Deus para ser apóstolo. Isso lá em Romanos, como eu mencionei, né? Ele fala Dulos, mas ele não fala Dulos, Theo, como está no texto de Tito, mas ele fala servo de Cristo Jesus. E é curioso porque é importante que a gente mencione essa questão do apostolado. Paulo ele está arrogando para si o apostolado, porque não é algo que poderia ser arrogado por qualquer pessoa. Não é qualquer pessoa que poderia dizer assim, ó, eu sou um apóstolo, e arrogar para ser o apostolado. Até porque havia duas prerrogativas para que alguém pudesse ser chamado de apóstolo. A primeira delas era ter visto Cristo ressurreto. E, mesmo assim, nem todo mundo que viu Cristo ressurreto vai ser chamado de apóstolo. Era necessário que tenha visto Cristo ressurreto e diretamente ser chamado pelo próprio Cristo para ser apóstolo. Então, esse critério era muito específico. Então, não é qualquer pessoa que poderia ser chamado de apóstolo. Cristo se apresentou diretamente ao apóstolo Paulo e o chamou para o apostolado. Então, assim como ele o fez com os 12, né? Não na mesma circunstância, mas o chamou diretamente. Então, Paulo tinha essa autoridade porque ele foi dada por Cristo, e não porque ele se auto-intitulou apóstolo, como muitos o fazem hoje, e ao se intitularem apóstolos, tentam arrogar-se a autoridade apostólica, quando essa só pode ser dada diretamente por Deus, na pessoa do seu Filho Jesus Cristo, que chama os seus apóstolos diretamente. Então, é alguém que traz uma mensagem especial, e quando a gente fala do Novo Testamento, são aqueles que têm autoridade canônica, porque foram eles a quem foi dada a possibilidade de escrever as cartas, os livros do Novo Testamento. Então, um dos critérios canônicos é a apostolicidade, a relação apostólica. Então, Paulo aqui, mesmo não sendo dos 12, do colegiado apostólico, ele tinha essa autoridade dada pelo próprio Cristo. Então, é importante que a gente entenda Paulo aqui com essa autoridade apostólica, uma autoridade diferente de uma autoridade de um bispo, de um pastor, de um presbítero. Não é a mesma coisa. Um pastor não tem autoridade apostólica. Ele prega aquilo que os apóstolos estabeleceram, que é a doutrina de Cristo Jesus. Os apóstolos puderam, através de sua mão, ser instrumentos da escrita do cânon. Nenhum cânon vai ser mais escrito, nenhuma revelação nova vai ser dada para ser colocada no cânon das Escrituras. A Escritura está formada, o cânon está completo. Os apóstolos já escreveu todo o Novo Testamento e já foi entregue. Ele agora é recebido, e os ministros do Evangelho, os bispos, presbíteros, pastores, né, são nomenclaturas sinonímicas aqui para a gente, mas eles expõem a verdade do Evangelho, mas eles não trazem nova revelação. A revelação já nos foi entregue através dos apóstolos, que eram instrumentos de Jesus Cristo. Por isso que a gente diz que a mensagem ela é apostólica, porque os apóstolos foram o instrumento de Deus em Cristo Jesus para transmitir essa mensagem, que é apostólica, por causa disso. Mas o reverendo Hernandes, ele nos diz que o apóstolo, no caso aqui Paulo, ele enumera 4 propósitos do seu apostolado. Então ele começou lá, Paulo, servo de Deus e apóstolo de Jesus Cristo, e aí ele vai dizer 4 propósitos para o qual ele foi chamado como apóstolo. Então ele vai dizer para algumas coisas, e a gente vai entrar diretamente neles. A gente tem aqui, para promover a fé que é dos eleitos, é a primeira delas.
e diz assim: Paulo relaciona, o Hernandes Dias Lopes falando, seu ministério com a salvação dos eleitos de Deus, como se estivesse dizendo que existe um acordo mútuo, está escrito errado aqui, perdão, eu não fiz a revisão, entre o seu apostolado e a fé dos eleitos de Deus. Por conseguinte, seu apostolado não seria rechaçado por ninguém, exceto pelos réprobos, aqueles que não foram eleitos, e pelos que se opõem à verdadeira fé. Então vejam, o ministério do apóstolo Paulo tem uma relação muito forte com a pregação do evangelho e com a salvação daqueles que foram escolhidos por Deus para a salvação. E aí eu queria fazer uma citação que, para mim, sempre que eu falo de eleição, eu preciso citar esse trecho do livro de Agostinho, porque, para mim, é uma das definições mais claras fora da Bíblia, teologicamente, que mostram o que é a eleição. Pelo menos para mim, eu penso dessa forma. Então, o Agostinho, ele diz assim: procuremos entender a vocação própria dos eleitos. E ele vai explicar quem são esses eleitos. Os quais não são eleitos porque creram, mas são eleitos para que cheguem a crer. O próprio Senhor revela a existência dessa classe de vocação ao dizer: não fostes vós que me escolhestes, mas fui eu quem vos escolhi. E cita lá João capítulo 15, versículo 16. Então, quando a gente olha para esse termo no Novo Testamento, eleitos, é interessante como essa doutrina da eleição ela é mais especificamente tratada. E Paulo é um dos que vai delongar-se mais nessa definição, porque a gente tem lá o texto de Efésios capítulo 1, em que vai aparecer lá no versículo 4, no versículo 11, aliás, no versículo 11 só não, o versículo 4 e 5, onde citam eleitos e cita a predestinação, onde aparece no 11 também, a qual aparece no 11 também. Tem lá Romanos 8, capítulo... quer dizer, Romanos capítulo 8, né? Se eu falei 8, é capítulo 8. Então, Romanos capítulo 8, principalmente a parte final ali, junto com o versículo 28, 29, 30, e toda a parte final, ali até o versículo 29, onde ele fala sobre os eleitos de Deus. Quem tentará acusação aos eleitos de Deus? Aqueles que predestinou, a esses chamou, aos que chamou, a esses justificou, e aos que justificou, a esses glorificou. Então, a doutrina da eleição, ela será muito melhor exposta e claramente definida no Novo Testamento, mas é importante que a gente não pense nela de modo como errôneo, não pense nela de modo errôneo. Então é importante a gente sempre lembrar que a eleição é graça. Deus nos escolheu porque quis, literalmente é isso. A gente não foi eleito porque Deus olhou para um futuro e viu que creríamos, ele olhou para um futuro e viu que nós faríamos coisas boas. Agostinho aqui nos diz exatamente o contrário, e a afirmação dele é a afirmação que a Bíblia nos traz, porque ele diz, olha, não fomos eleitos porque cremos, ele olhou para o futuro e viu que faríamos alguma coisa boa e nos escolheu. É o inverso, ele nos escolheu para que nós pudéssemos chegar a crer. Nós cremos porque fomos eleitos e não somos eleitos porque cremos. Então, ele nos escolheu e por isso nós o escolhemos. Não o contrário. Nossa eleição aconteceu antes que nós existíssemos, na eternidade, onde não poderíamos sequer escolhê-lo. E considerando a nossa condição de depravação, antes de sermos alcançados pela graça, também não poderíamos escolher. Porque o homem, ele nasce morto em seus delitos e pecados. A nossa consciência, o nosso arbítrio, ele é contaminado pelo pecado. Então não podemos escolher o Senhor pelo nosso arbítrio. Precisamos de uma ação graciosa, maravilhosa, arrebatadora da graça na nossa consciência. E só então nós podemos crer. E é por isso que somente os eleitos vêm a crer, porque é aos eleitos que o Senhor age de maneira transcendental, eu diria até desse modo, para falar de um modo até meio exagerado, mas é algo magnífico, é algo maravilhoso, literalmente um milagre, é a obra da providência extraordinária de Deus, porque é Deus pegando um pecador que não é capaz, pelo seu arbítrio, de crer por si mesmo, porque toda a sua vontade está entregue àquilo que não é da vontade do Senhor. As suas obras, diz o livro de Isaías, são como trapo de imundícia. E o apóstolo Paulo em Romanos nos diz o quê? Não há quem busque a Deus, não há um sequer.
Eu não busquei Deus porque eu quis. Eu busquei a Deus porque Deus me quis. E Ele me regenerou por sua graça. Sua graça existiu e chegou a mim. E porque sua graça chegou a mim, eu quis. E é como o João nos diz na sua carta. Eu o amo, nós o amamos porque ele nos amou primeiro. É o inverso. A gente diz, olha, ele vai... Eu primeiro tenho que me achegar a ele para que... Não, isso, o texto que fala sobre isso está lidando com crentes que já foram alcançados pela graça. Mas antes de sermos alcançados pela graça, é necessário que ele se achegue primeiro a nós. E é por isso que quando o Senhor Jesus fala aos seus discípulos, lá em João 15, ele diz, não foram vocês que me escolheram, fui eu quem escolhi vocês. E não é uma eleição coletiva nesse sentido mais... até arminiano de se falar, mas é uma eleição individual. Ele escolheu cada um do seu que comporá o seu povo. Então é possível dizer que cada crente, ele é crente que foi de fato regenerado, que foi convertido pela graça, ele é um eleito, e não somente de povo eleito, porque a igreja é o povo eleito, mas aqueles que foram regenerados são individualmente eleitos, porque ele escolheu individualmente aqueles que comporão o seu povo. Então a eleição, ela é individual e ela é incondicional. Não depende daquilo que eu faria, mas depende unicamente da vontade do Senhor de ter escolhido aqueles que ele escolheu. E ponto. Então, quando ele fala no texto sobre promover a fé que é dos eleitos, a que fé ele se refere? A fé desses que são os eleitos, desses que foram escolhidos antes da fundação do mundo, conforme lá Efésios capítulo 1, versículo 4. Eleito antes, nos tempos eternos. Não é? Então é nesse sentido. Nós não fomos eleitos no tempo após a criação, mas eleitos antes que o mundo fosse criado, na eternidade. E não por causa de nada que tivéssemos feito, porque Deus nos escolheu antes que pudéssemos ter feito obra boa ou má, conforme Romanos 9. Então, é a referência que a gente pode fazer sobre a eleição, a escolha de Deus de seu povo, de cada pessoa que comporá o seu povo, individualmente também, não somente do povo como um todo. Sim, aqui também é um pouco mais técnico, mas aqui temos, eu coloquei algumas palavras não, alguns verbetes do léxico sobre a palavra fé. Então aqui a gente tem pistel, né, pistis, do grego, como tem lá no nosso texto, eu coloquei o texto grego mais à frente, que ele coloca pistin aqui, que é a declinação do substantivo pistis, que é fé. Só que aí você vai dizer, mas o que é fé diretamente? O que é que a gente entende por fé? Então aqui a gente tem aqui algumas definições do que seria fé, a partir do léxico grego-português do Novo Testamento, do Louinai. Então ele diz que pistel, que é o verbo, e pistis, que é o substantivo. Tá? Então ele diz, crer a ponto de ter confiança e segurança total, então seria pistis. Crer em, ter confiança em, ter fé em, confiar, fé, confiança. Então, fé e confiança estão muito aproximados. Então, literalmente, o substantivo pistis poderia ser traduzido por confiança, né? Então, mas é um dos sentidos que a palavra pistis e o verbo pistel seria confiar, né? Ou crer a ponto de ter confiança e segurança total, teria nesse contexto. Isso é um dos sentidos que pistis, ou pistel, o verbo, tem. Aqui tem outro sentido do substantivo pistis e do verbo pistel, ou crer, que a gente traduz como crer. Aqui nós temos acreditar na boa notícia a respeito de Jesus Cristo e tornar-se um seguidor. Então, é o ato, o verbo pistel, seria o ato de acreditar na boa notícia a respeito de Jesus Cristo e tornar-se um seguidor. Então, pistis seria a crença nesse Cristo, né? Pistis, a fé. E aqui, de maneira mais específica, que me parece que é a posição mais do Calvino e de alguns outros intérpretes, que é com a qual a gente vai se deter, que é a ideia daqui de pistis enquanto o conteúdo,
Então, quando a gente fala, a fé cristã, ou seja, a gente não fala de uma fé pessoal, porque a gente poderia lidar com duas partes disso. Uma fé mais objetiva, que seria essa, um conteúdo. Então, do que se trata a fé cristã? E você vai falar as doutrinas, as crenças do cristão. Então, essa fé objetiva seria isso, né? E a fé subjetiva foram os conceitos anteriores, essa confiança pessoal. Então, essa subjetiva é algo mais interno. Então, a minha fé para com Deus, ela é subjetiva, ela é pessoal. Então, é aquele dom que Deus me deu individualmente para que eu pudesse crer, porque é a fé, esse dom individual. Mas tem essa fé objetiva, que é o conteúdo. Então, eu posso falar de uma Bíblia de estudo da fé reformada. Então, o que é a fé reformada? O que é a fé cristã? É o conteúdo daquilo que eu creio. É um conjunto de crenças. Então, Pistes também pode ser tido no Novo Testamento com esse sentido, de um conteúdo que eu creio sobre Deus. É o conteúdo no qual eu tenho fé, né? Então, ele coloca o conteúdo da fé ou aquilo em que os cristãos creem. Então, tem esses 3 sentidos. Óbvio que o léxico ele coloca mais 3 sentidos, mas eles não são pertinentes aqui ao contexto. Então, a fé individual, pessoal, ela é subjetiva, enquanto que a fé objetiva, perceba, subjetiva é a pessoal, individual. A objetiva é essa fé que, enquanto conteúdo. Então, isso aqui é a fé cristã. Você vai lá como uma confissão de fé. O que é que eu creio? Você declara as coisas que crê. Isso é uma fé, é a fé objetiva, um conteúdo que você crê. Mas tem a fé subjetiva, que é a fé pessoal, que é a sua fé para com Deus, né? O Cristo. Então, é a fé pessoal. Que, se a gente fosse aprofundar, o Luz Berkoff até menciona que ela tem seu aspecto intelectual, seu aspecto emocional, seu aspecto volitivo, né? A notícia, a sensus e a fidúcia, mas a gente não vai se deter tanto nisso não, porque a gente também não tem tanto tempo sobre, mas é nesse contexto. Então seria mais nesse sentido aqui, nesse terceiro sentido, em que o apóstolo Paulo coloca essa ideia de um conteúdo. Então, quando ele fala aqui, promover a fé, ou seja, promover a crença que é dos eleitos, né? Aquilo que creem os eleitos creem no quê? O que é que os eleitos creem? É nisso. Então, é promover esse conteúdo, que é justamente aquilo que os apóstolos escreveram no cânon, no Novo Testamento. Promover a fé que é dos eleitos. O que é dos eleitos? É esse conteúdo, as doutrinas de Deus, né, da palavra do Senhor, a respeito de Cristo. Então, é nesse contexto. E aí, a continuação do versículo nos diz, e o pleno conhecimento da verdade. E ele diz, aqui João Calvino mencionando, considero que a conjunção e, que no grego é kai, aqui tem um efeito de explicar o que vem antes, e então equivale a isto é. Então, kai aqui para o João Calvino, ele não tem um efeito aditivo, porque, por exemplo, no português, o i, esse ezinho aí, ele pode aparecer como aditivo, mas ele pode aparecer também com outros sentidos. Você vai dizer, esse ezinho aí é uma conjunção aditiva todo o tempo. Não necessariamente. Por exemplo, mesmo com um texto traduzido, como, por exemplo, é o caso de 1 Coríntios 13, nós temos lá, ainda que eu falasse a língua dos homens, a língua dos anjos, e não tivesse amor, esse i ali, ele não tem um sentido aditivo, ele tem um sentido adversativo, ou seja, você pode trocar, e tem traduções mais contemporâneas que já traduzem como mas, ainda que no grego ali seja kai, que supostamente daria a ideia de adição. Então, nem sempre uma conjunção ela vai ter um sentido mais comum, ela pode ter um outro sentido. E aqui o Calvino está destacando que o kai ali, esse que é traduzido para nós, não tem sentido de adição, mas de explicação. Então, o sentido ali é de uma conjunção explicativa. Então, é importante a gente ver o contexto, porque nem sempre vai estar lá, o kai geralmente é uma conjunção aditiva, o esse ezinho aí, o i, como a gente pronuncia, é uma conjunção aditiva. Mas nem sempre vai ser traduzido interpretado por uma conjunção aditiva. Pode ser adversativo, dependendo do contexto, pode ser explicativo, dependendo do contexto, pode inclusive ser conclusivo, dependendo do contexto. Então é importante o contexto também, não somente a definição gramatical, porque se você só pensar, não, geralmente é isso, então é isso. Não, depende do contexto. O contexto gramatical e do contexto literário também. Então é importante muito o contexto para definir o sentido de algo.
Então, ele diz ali que, de maneira mais geral, que promover a fé que é dos eleitos e o pleno conhecimento da verdade são a mesma coisa. O que é promover a fé dos eleitos? É a mesma coisa que promover o pleno conhecimento da verdade, porque a fé dos eleitos de Deus é o pleno conhecimento da verdade. Então, Paulo aqui está destacando que as doutrinas são importantes, o conhecimento a respeito de Deus é importante. Então, é sim relevante. Lembra que eu mencionei no início, falando sobre aquilo que nós cremos e aquilo que praticamos. A doutrina, ela está alinhada à prática, porque isso é o que ele vai dizer mais adiante, segundo a piedade. Mas aqui ele está destacando o primeiro momento, a doutrina, o que eu creio, o que eu acredito, aquilo que eu professo enquanto conteúdo da minha fé. A doutrina é relevante, é importante sim, e é importante que a gente destaque e tenha clareza naquilo que cremos, para que a gente possa também promover isso enquanto verdade, porque é a fé que nós temos. Então, é o que Calvino diz aqui. E aí, a continuação do texto diz o quê? Segundo a piedade, veja, promover a fé que é dos eleitos de Deus e o pleno conhecimento da verdade, que são a mesma coisa, segundo o Calvino. Mas aí ele diz, segundo a piedade, ou seja, esse conhecimento ele não é em si mesmo, mas é um conhecimento que transborda em piedade, transborda em vida prática, transborda em amor. Então, não há doutrina verdadeira que não transborde em prática. Então, a doutrina verdadeira tem que ser transbordada em vida, e isso não se desalinha, está junto e associado. E aí o João Calvino diz, a próxima frase, que é segundo a piedade, qualifica a verdade de uma forma específica, da qual ele esteve falando e, ao mesmo tempo, recomenda sua doutrina a partir de seu fruto e propósito, visto que seu alvo único é promover o culto divino correto e manter a religião genuína entre os homens. Então, é importante para o apóstolo Paulo e é importante para nós lidar com o fato de que a doutrina transborda em prática e não se mantém enquanto conhecimento pelo conhecimento. Né? Então, o Hernandes Dias Lopes afirma também sobre a piedade. Diferentemente da aparente verdade anunciada pelos gnósticos e judaizantes, que estão ali no contexto da cidade de Creta, da ilha de Creta, a verdade de Deus produz vida santa. A verdade de Deus produz vida santa. Então, as falsas doutrinas, ou o falso entendimento das doutrinas, não levam a uma vida prática, mas a verdadeira doutrina, a verdade de Deus, ela produz a vida santa. Então, a fé leva às boas obras, ela produz isso. E aí, caminhando para o segundo versículo, nós temos a continuação daquilo que foi dito no primeiro versículo. Na esperança da vida eterna, que o Deus que não pode mentir prometeu antes dos tempos, e aqui faltou novamente, antes dos tempos eternos. E nós vamos adiante. Se alguém quiser fazer um comentário sobre essa primeira parte do primeiro versículo, pode falar, tá? Eu tô olhando aqui o chatzinho aqui, dá para ver quando alguém levantar a mão. E o texto continua, né? Eu coloquei aqui também o texto em grego. E aí o Hernandes Dias Lopes diz, a verdadeira religião e a prática da piedade começam com a esperança na vida celestial. Então vejam, o primeiro versículo disse o que pra gente? Paulo, servo de Deus e apóstolo de Jesus Cristo, para promover a fé que é dos eleitos de Deus e o pleno conhecimento da verdade. E aí, ele diz o quê? A verdade... Calma, eu acho que eu voltei, não foi? Meu Deus, sim, eu pulei, não. Confundi. A verdadeira religião e a prática da piedade começam com a esperança na vida celestial. Então, quando ele fala de promover a fé que é dos eleitos e de promover o pleno conhecimento da verdade, segundo a piedade, ele menciona depois na esperança da vida eterna. Eu não coloquei aqui em cima, mas está aqui no versículo, na esperança da vida eterna. Então, quando o Hernandes diz para a gente que essa vida na piedade, que é pautada numa vida de conhecimento, na doutrina, ela é calcada numa esperança. Que esperança? Esperança de quê? Na esperança da vida celestial. É um olhar para o futuro e ver que a vida futura, ela é extremamente gloriosa. A vida com Deus, quando o nosso corpo, que é terreno e ainda habita resquícios da natureza pecaminosa,
ela será completamente apagada de nós. O próprio Hernandes Dias Lopes, ele tem uma falazinha que eu acho muito interessante, que ele diz assim: na justificação nós fomos libertos da culpa do pecado. Na santificação nós estamos sendo libertos do poder do pecado, é progressivo. Cada vez mais somos mais libertos do poder do pecado, já que a natureza pecaminosa ainda habita em nós e ela habitará até o momento de nossa morte. Mas na glorificação, nós somos libertos da presença do pecado. Então o pecado já não mais existirá, e a glorificação só acontecerá quando o nosso Senhor Jesus Cristo voltar e ressuscitar os mortos, e eles serão glorificados, mas nós, os que estivermos vivos, se estivermos vivos naquele grande momento, também seremos glorificados, teremos um corpo transformado, semelhante ao corpo do Senhor Jesus. Então, a ideia é de que a nossa esperança, nesse tempo presente, é aquela vida que teremos diante do Senhor, com o corpo glorioso, com o corpo que é semelhante ao corpo de Cristo. Então, essa vida, ela que é baseada no pleno conhecimento da verdade, as doutrinas corretas, que é segundo a piedade, mas olhando para o momento em que estaremos com o Senhor, que, como diz Paulo em Filipenses, é muitíssimo melhor do que agora, porque estaremos diretamente com Ele. Ele está conosco agora, mas nós o veremos como Ele é, como a Sagrada Escritura nos diz. Nós o veremos de maneira distinta, nosso relacionamento será diferente. E é a nossa esperança, a vida eterna, celestial, né? E aí, o João Calvino, ele menciona que essa esperança na vida eterna, na qual estamos firmados, ou na qual devemos estar firmados, ele menciona que ela é baseada nessa grande verdade aqui sobre Deus. O Deus que não pode mentir prometeu. E João Calvino diz, o adjetivo apseudes é adicionado aqui para glorificar a Deus e ainda mais para confirmar nossa fé. Sempre que o tema de nossa salvação é tratado, devemos lembrar que ela está fundada na palavra daquele que não pode iludir ou mentir. Deus é verdadeiro, isso é um dos seus atributos. Deus é verdadeiro. Aliás, o único fundamento de toda religião é a imutável verdade de Deus. Como Deus é verdadeiro, a gente pode confiar. Porque já que Deus é imutável, Ele é verdadeiro, a sua palavra não muda. Então a gente pode confiar que a promessa que Ele fez, Ele cumprirá. Ele prometeu que nós herdaríamos a vida eterna. E com essa promessa nós podemos confiar. E é por isso que temos esperança. A esperança não é algo que pode ser lançado fora. Então, onde a gente pode depositar nossa esperança? Nas palavras de alguém que pode mudar de opinião? Alguém pode te prometer algo e aí depois ele mudar de ideia. E ele já não querer mais cumprir a promessa que fez. Deus não é assim. Deus prometeu e Ele cumprirá, porque Ele é apseudes, Ele não mente, Ele é verdadeiro. Ele não mente. E aí, eu trouxe também o apseudes aqui no léxico, e ele diz, relativo a não dizer mentiras, verdadeiro, que não mente. Então, esse apseudes, e até a gente tem essa referência, né, pseudo, pseude aqui é essa mesma palavra transliterada, pseudo, como a gente entende que é falso. Então, pseudônimo, então o nome falso de alguém. Então, a pseudes é aquele que não é falso, aquele que é verdadeiro. Então, a pseudo é um prefixo de negação, então é aquele que não é falso, aquele que não mente, e se não é falso, é verdadeiro, apontando para o lado oposto da palavra, né? Seu antônimo. Então, a ideia é essa. Mas o Deus que não pode mentir, na esperança de vida eterna, que ele prometeu. Prometeu quando? E aí é onde a gente vai entrar, que é prometeu antes dos tempos eternos. Ele não prometeu ontem, não prometeu anteontem, ele prometeu antes dos tempos eternos. E aí o João Calvino diz, quanto ao significado, ele, fazendo referência a Agostinho de Hipona, que nós citamos lá no início também, Jerônimo e outros comentaristas entendem que antes da fundação do mundo, Deus determinou conceder a salvação que agora manifestou pela proclamação do Evangelho. Por conseguinte, segundo esses comentaristas, Paulo, em sua visão, estaria aqui usando o termo prometeu de forma imprecisa, ao invés de decretou, visto que antes da criação do homem não havia ninguém a quem ele pudesse fazer alguma promessa. Então, obviamente, antes da criação do mundo, nós não existíamos diretamente. Então, eu não estava lá
consciente e ele me prometeu para a gente não existia. Antes de nós existirmos, ele fez essa promessa. Mas aí, segundo esses comentaristas, Agostinho e Jerônimo, eles entendem que prometeu aqui seria de maneira, um sentido de decretou, mas como uma antecipação dessa promessa. Então, ele prometeu antes que nós existíssemos. É uma promessa, até eu diria, intertrinitariana. Deus prometeu para si mesmo. E através de si, o seu Filho amado, ele transmite essa promessa a nós. Então, faz parte desse decreto divino, de que ele prometeu a sua vida eterna. Aliás, a vida eterna para nós, não é isso? Para o seu povo, para os seus eleitos, que foram citados lá no versículo 1, né? Esse decreto, essa promessa, como ele menciona aqui. Então, o versículo 3, dando sequência aos versículos, ele diz: e em tempos devidos, percebe, ele falou, nos tempos eternos ele prometeu, mas aqui nos tempos devidos manifestou a sua palavra mediante a pregação, e foi confiada por mandato de Deus, nosso Salvador. E ele diz, aqui o texto em grego, né? E em tempos devidos. O que é que significa esse em tempos devidos? Ele nos recorda que o tempo que o Senhor escolheu para fazer isso deve ter sido o tempo mais oportuno. E ele menciona isso para aplacar a temerariedade daqueles que ousam indagar que o mesmo não ocorreu mais depressa. E por que não ocorre hoje em vez de amanhã? Bom, lembrando que quando ele se refere em tempos devidos, ele está se referindo ao momento em que a promessa foi manifesta de maneira mais clara. É óbvio que no Antigo Testamento há muitas expressões tipológicas, expressões até diretas como promessas, Isaías 53 é uma delas. Há momentos que são tipológicos, são simbólicos, que são promessas a respeito do Messias. O próprio Gênesis 3,15 é o proto-evangelho que anuncia o Messias, né, apontando para aquele que viria para salvar o seu povo. Então, no Antigo Testamento, ele já estava ali enquanto substância da aliança, da graça. Mas ele foi revelado de maneira mais plena quando o Filho de Deus encarnou. E aí, Deus estava encarnado, visível aos homens. Então, os tempos devidos, o tempo apropriado em que o Filho aparece visivelmente aos homens. Obviamente, ele era a substância da aliança da graça na primeira dispensação, né, o Antigo Testamento, mas durante o período do Novo Testamento, ele aparece de maneira plena. Tanto é que na carta aos Hebreus, o autor aos Hebreus diz o quê? Antes ele falou por meio dos profetas, agora ele nos falou pelo seu Filho. O Filho aparece diretamente para anunciar a mensagem de Deus enquanto profeta dessa aliança maravilhosa em Deus. Então, alguém pode dizer, mas podia ter sido antes, podia ter sido depois. Foi no tempo devido. Deus escolheu o momento certo para a encarnação do seu Filho na Terra. E aí manifestou sua palavra mediante a pregação. A proclamação de que ele fala é o evangelho publicado. E, indubitavelmente, a principal coisa que nele ouvimos é que Cristo nos foi oferecido e que a vida está nele. Então, manifestou a sua palavra mediante a pregação. Então, por exemplo, se voltarmos em tempos devidos, manifestou a palavra mediante a pregação. Que palavra? O evangelho. Qual é a palavra que foi manifestada? O evangelho, mediante a pregação. Então, quando o Calvino fala aqui, a proclamação que ele fala é o evangelho publicado. Então, que o assunto principal é quem? É Cristo. E a vida que está nele, que está em Cristo. Então, essa palavra que se manifestou é a palavra de Cristo. O Cristo que encarnou, o Cristo que sofreu as dores da crucificação, que passou 3 dias no túmulo, mas ao 3º dia ressuscitou, que ascendeu aos céus e que voltará para buscar a sua igreja e julgar os vivos e os mortos no grande dia. Então, é esse Cristo que é o centro desse evangelho, o Cristo que tomou sobre si os nossos pecados e por meio do qual nós temos salvação, porque ele pagou os nossos pecados de maneira objetiva, de maneira vicária. Então, é isso que Calvino diz aqui. E aí, Paulo, ele menciona, né, que me foi confiada por mandato de Deus, e aí ele está reforçando mais uma vez o seu apostolado, porque ele diz, olha, me foi confiada. Essa mensagem que eu transmito a vocês, que eu transmiti, estou transmitindo e transmitirei até o último momento, que ele registrou em cartas, essa mensagem, ele foi confiada por mandato de Deus. Então, não é
o próprio Paulo escolhendo fazê-lo, mas é algo que Deus outorgou a ele fazer. Então, o João Calvino diz: além do mais, visto que todos os homens, sem distinção, não estão preparados para tão grande ofício, e visto que ninguém deve lançar-se precipitadamente a ele, o apóstolo reitera sua vocação, como costuma fazer. Então, ele coloca o fato de que Deus o chamou para fazer esse trabalho de proclamação. E aí é mencionado aqui, né, Deus, nosso Salvador. Então, é interessante, aqui o João Calvino também menciona, ele diz: ele atribui o mesmo título ao Pai e ao Cristo, e a Cristo, já que cada um deles é, na verdade, nosso Salvador, mas de uma forma diferenciada. Então, Deus Pai é nosso Salvador, Deus Filho é nosso Salvador. Mas ele vai mencionar aqui: o Pai é nosso Salvador porque nos redimiu, mediante a morte de seu Filho, para nos fazer herdeiros da vida eterna. O Filho, porém, é nosso Salvador porque derramou o seu sangue como penhor e preço de nossa salvação. Então, o Pai é nosso Salvador porque nos redimiu mediante a morte do seu Filho. E o Filho é nosso Salvador porque derramou o seu sangue como penhor e preço da nossa salvação. Então, a gente pode lidar com o fato de que ele coloca aqui que o Pai em si não morreu. A primeira pessoa da Santíssima Trindade não morreu na cruz. Quem morreu foi a segunda pessoa da Santíssima Trindade. É necessário ter a distinção das pessoas. Mas o Pai é nosso Salvador porque ele há uma pericorese aí, né, uma relação de harmonia intertrinitariana em que a gente pode dizer que o Pai também é nosso Salvador, porque é uma relação estreita entre a obra do Filho e a obra do Pai, ainda que cada pessoa não seja a outra, ainda que eles estejam estreitamente relacionados, como a expressão pericorese nos diz. Eles têm essa harmonia interna, cada pessoa em si. Então, o Pai é nosso Salvador em um sentido e o Filho é nosso Salvador também em um sentido, já que ele morreu na cruz, e não o Pai morreu na cruz por nós, nem o Espírito Santo. A quem encarnou foi o Filho, não o Pai encarnou, nem o Filho, o Espírito Santo encarnou. Então, há uma relação que a gente na teologia chama de economia da Trindade. Cada um tem o seu papel nessa relação intertrinitariana. Então, o versículo 4 e último nos diz: a Tito, verdadeiro filho, segundo a fé comum, graça e paz da parte de Deus Pai e de Cristo Jesus, nosso Salvador. É curioso porque geralmente a parte aqui é o grego, né? A parte da saudação, ela geralmente é muito parecida. Então, há muita semelhança nessa parte da saudação, graça e paz, nas cartas de Paulo em geral. Então, não tem muito acrescentado que aquilo que a gente já falou lá em Filemon. Mas aqui ele menciona Tito, verdadeiro filho. E aí o Hernandes Dias Lopes nos diz: o livro de Atos não faz nenhuma menção a Tito. Então, Tito não é uma personagem que você vai procurar o livro de Atos e vai encontrar. Mas ele diz: Timóteo, entretanto, tem papel proeminente no livro de Atos. Você encontra Timóteo lá. Assim como em todas as cartas de Paulo, exceto Gálatas, Efésios e Tito. Porém, Tito é mencionado uma vez em Gálatas, ele é citado lá, 9 vezes em 2 Coríntios, ele faz parte desse contexto lá da carta, a carta mais dura que Paulo enviou e que gerou muitos conflitos lá em 2 Coríntios. Uma vez em 2 Timóteo, lá quando ele diz: Tito foi para a Dalmácia, lá em 2 Timóteo, e novamente na carta que leva o seu nome aqui, que é Tito, né? Tito é mencionado na carta que tem o nome dele, nada mais justo, né? Tito esteve com Paulo em Jerusalém, Éfeso, Macedônia, Creta, Nicópolis e Roma. Então, Tito esteve com Paulo em muitos momentos. E é interessante que ele também é citado, assim como Timóteo é citado, o verdadeiro filho, ele também é citado como filho na fé. E a gente vai entender isso. Então, o Hernandes Dias Lopes também diz: ele era filho espiritual de Paulo. Paulo está se dirigindo a um filho espiritual, não é filho biológico, obviamente, né? Trata-se de alguém que veio a Cristo por intermédio do ministério de Paulo. Então, Paulo, enquanto ministro do Evangelho, pregou o Evangelho e Tito ouviu esse Evangelho. Então, o Espírito Santo convenceu Tito, converteu-o a Cristo. Então, foi através da pregação de Paulo que o Espírito Santo alcançou Tito. Então, há uma relação ali entre eles.
e o Calvino até fala um pouco melhor em detalhes dessa questão, mas é importante de pensar assim, essa questão da paternidade espiritual não é uma autoridade especial que alguém tem sobre alguém, mas é uma relação afetiva, já que Paulo foi aquele que pregou e Tito veio à fé por meio da pregação dele, não porque Paulo converteu ele, mas o Espírito Santo o converteu Tito, mas tem essa relação de afetividade, já que foi por meio da pregação de Paulo que Tito veio a crer, obviamente por ação graciosa do Espírito Santo, não porque Paulo fez isso, né? É importante sempre destacar que foi uma ação da graça e não porque ele fez isso, né? Então, ele diz, William Hendrickson diz que a palavra filho é muito feliz porque combina duas ideias, eu te gerei e tu és muito amado para mim. Então, há uma relação de afetividade, como eu mencionei, entre esse que ouviu a mensagem da parte de Paulo e aquele que ouviu, né, Paulo e Tito, nesse sentido. E ele diz assim, a respeito de Tito, já que a primeira parte foi sobre Tito, o verdadeiro filho, e a segunda parte aqui para nós do versículo, segundo a fé comum, ele diz, ele era comprometido com o evangelho, que é em Tito, que Paulo pregava, ou seja, segundo a fé comum. Lembra que a fé aqui foi pistes no seu terceiro sentido, ou seja, o conteúdo da fé. Então, segundo a fé comum. Então, comum em que sentido aqui? Não comum a fé, qualquer fé, mas comum a que ele compartilhava com ele. Então, eles tinham uma fé em comum. Qual fé em comum? A mesma doutrina, as mesmas verdades do evangelho eram cridas por Paulo e por Tito. Então, a fé deles era comum, era a mesma fé, comum aqui nesse sentido, tá? Que é compartilhada entre eles. Então, Paulo era um judeu e Tito um gentio. Os dois, porém, abraçavam a mesma fé, as mesmas doutrinas, as mesmas crenças a respeito de Cristo Jesus, de Deus Pai, do Espírito Santo, das verdades do Evangelho. Então, a fé comum é a fé que tem todo cristão. A fé aqui é objetiva e não subjetiva. Lembra que a gente mencionou a diferença, né? A fé subjetiva é a minha fé para com Deus. A fé objetiva é o conjunto de crenças que eu tenho, ou que eu deveria ter, ou devo ter, a respeito de Deus e a sua palavra. É o próprio conteúdo do Evangelho, diz o reverendo Hernandes Dias Lopes. Então, por fim, a parte da saudação que encerra essa introdução diz assim: graça e paz da parte de Deus Pai e de Jesus Cristo, nosso Salvador. E Paulo, aqui também o Hernandes Dias Lopes mencionando, Paulo roga a Deus a bênção da graça e da paz para Tito. A graça é a fonte e a paz é o fluxo que corre dessa fonte. A graça é a raiz e a paz é o fruto. William Hendrickson diz que a graça é o favor operado por Deus no coração de seu filho, sem que ele tenha mérito algum. Aqui também está com a falhazinha, perdão, mas se refere ao filho, né, a nós, os eleitos que foram alcançados pela graça, sem que ele tenha mérito algum. Então, a graça é aquilo que nos alcança, e a paz é o resultado daquilo que foi alcançado pela graça. Então, a graça nos alcança e nós temos paz com Deus, paz com o próximo. Nossa paz só é estabelecida porque a graça nos alcançou. Então, a graça é a causa, a paz com Deus, consigo, com o próximo, é alcançada por quê? Porque a graça nos alcançou. Nós só temos verdadeira paz, Irene, Shalom, só temos realmente por causa da graça que nos alcançou, né? E aí ele diz mais: tanto a graça quanto a paz provém de Deus Pai e de Cristo Jesus, já que no texto ele diz: a graça e paz da parte de Deus Pai e de Jesus Cristo, nosso Salvador. Percebam, no texto anterior eu mencionei que Deus, nosso Salvador, se referindo a Deus Pai, e aqui ele menciona Cristo Jesus, nosso Salvador. Então ele atribui nosso Salvador a esse título para Cristo Jesus, e ali ele também atribui a Deus Pai, já que ambos são nosso Salvador, as duas pessoas, o Deus triuno, nesse sentido, é nosso Salvador. Então ele diz: tanto a graça quanto a paz provém de Deus Pai e de Cristo Jesus, nosso Salvador. Tanto o Pai quanto o Filho são a origem, faltou o tiozinho ali, meu Deus, e a origem dessas bênçãos. A graça e a paz têm sua origem em Deus, o Pai, são obtidas para o crente pelos méritos de Cristo Jesus. Eles dois, o Pai e o Filho, são a fonte única da graça e da paz. Então, essa graça e essa paz provém de quem? De Deus, o Pai, e de Deus, o Filho, as duas pessoas da Santíssima Trindade, né? E é o que o apóstolo Paulo está anunciando aqui para eles, para Tito, e obviamente para a comunidade que ouviria essa carta lida pelo
pelo próprio Tito. Então, para a gente encerrar de maneira breve, aqui nós temos 3 aplicações práticas. A primeira delas é promova a fé dos eleitos de Deus. É óbvio que o texto do versículo 1, ele menciona que a promoção da fé dos eleitos de Deus é um encargo que Paulo faz enquanto apóstolo. Mas, mesmo não tendo o cargo de apóstolo, o servir a Deus enquanto apóstolo, nós podemos, como eleitos de Deus, promover a fé que nós temos. Então, nós promovemos a fé que é dos eleitos de Deus. Quem são os eleitos de Deus? Nós. Então, nós promovemos essa fé. Não enquanto apóstolos, porque os apóstolos, o dom apostólico cessou, né? O ministério apostólico cessou, mas nós podemos promover essa fé. Então, que nós possamos ser promotores dessa fé que é dos eleitos de Deus, as verdades que são da palavra de Deus. Então, a segunda aplicação seria cultiva a esperança na vida eterna. Ele menciona que o pleno conhecimento da verdade, segundo a piedade, ele é calcado, ele é embasado numa vida de esperança, na vida eterna. Então, é importante que a gente relembre sempre que a nossa vida completa não é aqui. Então, aqui haverá adversidades, aqui haverá tribulações, nem sempre nós estaremos contentes com aquilo que está acontecendo no momento atual da nossa vida, mas é importante que a gente olhe para o tempo futuro, para o momento em que nós não teremos mais lágrima para chorar. O Senhor nos diz em Apocalipse, ele diz que o Deus enxugará dos olhos toda lágrima. Não haverá mais morte nem dor, porque essas coisas serão passadas. Então, a gente não pode colocar nossas esperanças no tempo presente, porque o apóstolo Paulo, no capítulo 15 de 1 Coríntios, ele diz que se esperarmos em Cristo somente para esta vida, somos os mais miseráveis dos homens. Nós temos que olhar para a eternidade, para o momento em que estaremos com Cristo, porque se nós só olharmos para essa vida, para as dificuldades dessa vida, para as lutas que temos aqui, nós fracassaremos, nós falharemos, cairemos, mas louvado seja Deus, porque Ele quem nos segura, Ele quem nos fortalece, Ele quem é a nossa força. Graças a Deus por isso, porque sem isso nós não poderíamos permanecer até o final. Mas é importante que nós cultivemos a esperança da vida eterna, é importante que nós cultivemos a esperança da vida eterna. E por último, que é uma aplicação semelhante à que tivemos quando falamos lá da introdução em Filemão, mas ela também é importante aqui, anuncia a graça e a paz. A saudação de Paulo é graça e paz, que nós possamos anunciar isso para as pessoas. A graça é o meio pelo qual as pessoas são salvas, a graça é o motivo de nós estarmos de pé, de nós estarmos na igreja, de nós amarmos o Senhor, de nós fazermos coisas que aos olhos dos homens agradam a Deus. Por quê? Porque tudo é feito pela graça. A graça de Deus é o favor imerecido que nos possibilita fazer algo que agrada a Deus. E é o motivo pelo qual nós podemos ter paz com Deus. Deus se reconectou conosco pela obra graciosa de Cristo Jesus. Que temos paz com Deus é porque Deus nos alcançou por sua graça. Que nós possamos anunciar isso. Não somente saudar com graça e paz, mas anunciar a graça e a paz. Desejar a graça e a paz para as pessoas de verdade. Porque essas pessoas, tanto dentro da igreja quanto fora dela, precisam da graça para que tenham paz com Deus e com a igreja, que é o corpo de Cristo. Então, a gente vai caminhar nesse sentido pelas próximas semanas, estudando sobre Tito. A gente se alongou muito, né? Mas alguém quer fazer algum comentário? Eu tentei me apressar um pouco mais por conta da hora, mas alguém quer comentar alguma coisa? Jefferson, seminarista Adriano, Luiz. Felipe, boa noite, meu irmão, graças e paz. Amém. Boa noite, graças e paz a todo mundo também. Deixa eu dizer uma coisa, se orgulho realmente for pecado, eu pequei, porque quando eu vejo esses encontros aqui, da UMP, eu fico cheio de orgulho de vocês. Sabe, a distinção, a explicação que você traz, toda a clareza também, as conexões que você faz com a língua original do grego. Eu até estava falando com o meu menino agora aqui, porque ele teve uma hora que ele estava assistindo junto comigo, agora ele foi lá para frente. Mas o que eu estava falando, eu não vou nem tocar no assunto aqui, mas é a perspectiva de que nossa igreja
dentro dessa conexão de desenvolvimento, possa ser que nesses últimos anos daqui para frente, a gente não tenha só apenas um seminarista no SPN, mas eu creio que em nome de Jesus a gente possa ter bem mais que um. E isso é uma riqueza, né? Porque enquanto existem igrejas por aí que não acha um, a gente que é uma igreja relativamente ainda pequena, é uma congregação, eu vejo essa proeza de crescimento, de intelectualidade, e glória a Deus por isso, meu irmão. Fico muito feliz, Felipe, pela iniciativa e por esse trabalho. Amém, amém. Deus é muito bom. Amém, meu irmão. Mas eu vou pedir ao seminarista se eu pode orar para a gente encerrar e a gente... Amém, posso sim, Felipe. Amém. Posso orar agora? Senhor nosso Deus e Pai Celestial, te louvamos e agradecemos, ó Deus, pela UMP, pela iniciativa, pelo crescimento, por essa participação efetiva através da rede de comunicação, do Google Meet. Senhor, abençoa cada dia mais, ó Deus, os jovens na nossa igreja, que eles cresçam e progridam na tua presença, que tenham um coração sincero, Pai, e que mais e mais jovens se juntem a esse grupo, Senhor. Essa igreja, ela, assim como tem sido, com essa qualidade inefável da atuação divina sobre a vida desses jovens. Por isso, Pai, eu te glorifico e te agradeço, Deus, pela vida desses jovens que, nesse horário, na sexta-feira, poderiam estar em qualquer outro lugar, mas estão aqui. Por isso, Pai, em nome de Jesus, que esse seja um modelo para outros que imitarão o que esses estão fazendo. Abençoa também aqueles que não puderam participar por algum motivo de trabalho ou de estudo. E assim, Pai, nós te agradecemos pela vida de todos que estavam aqui presentes, participando desse debate, desse encontro, Senhor, que iniciou com a carta de Tito e que também irá continuar ao longo desses estudos com a participação de outros. Derrama sobre todos a tua graça, poder e virtude, Pai. E assim nós te louvamos e te agradecemos, ó Deus, em nome de Jesus. Amém.